Saudar o Padre Raimundo, pároco desta paróquia, e juntamente com ele o Padre Vicente, o vigário paroquial. Também gostaria de saudar aos meus irmãos sacerdotes aqui presentes, na pessoa do presidente desta celebração, o Padre Edivaldo. Saúdo também aqueles que são os animadores da noite, o Conselho de Cristandade, o Populares e os membros da Fazenda da Esperança. Saúdo às irmãs religiosas e a todos vós, povo de Deus. Antes de adentrarmos no tema que nos é proposto para a noite de hoje, gostaria de falar um pouco que nós ouvimos da leitura que acabou de ser proclamada da Carta de São Paulo. Vocês devem estar acompanhando durante toda esta semana as palavras que Paulo dirige à comunidade de Corinto. E algumas delas são palavras de admoestação, para que esta comunidade possa perceber o que é e como é uma verdadeira comunidade cristã. Hoje, Paulo vem lembrar que é incabível, que é impossível se ter uma comunidade cristã, ou pelo menos que se orgulha do título de cristã, e ali haver desavenças entre seus membros. Aonde há um povo reunido que se diz seguidor de Jesus Cristo, deve haver sempre a unidade que brota dele, que nos une e que nos torna um só povo. A primeira coisa que São Paulo vai chamar a atenção é para que naquela comunidade, a comunidade cristã, não haja desavenças entre seus membros. Mas, ao mesmo tempo, São Paulo é realista e sabe que nos seres humanos, ou no meio onde há gente, sempre há confusão, sempre há discussão. E aí ele vem nos lembrar a segunda coisa, que nós, hoje, como comunidade cristã, precisamos guardar no coração. As nossas dificuldades, os nossos conflitos, seria bom que não os houvesse, mas se eles existem, precisam ser resolvidos, precisam ser concluídos à luz de Cristo, à luz daquele a que nós nos dizemos seguidores. Até porque levar isso fora do âmbito cristão torna-se um grande contra-testemunho a todos aqueles que se dizem não cristãos. E sabe por quê? Porque a maior novidade do cristianismo, e foi isso que o nosso fundador, o próprio Cristo, trouxe, é o amor. O amor para com Deus e o amor entre os irmãos. E na comunidade que vive esse amor para com Deus e com os irmãos, não se pode haver conflitos. Nós hoje somos esta comunidade. E que bom que Cristo nos reúne e nos une no corpo que é dele, este corpo místico que é a igreja. No meio de nós, o Senhor nos convida a vivermos este amor e assim buscarmos sempre, na nossa vida, resolver as nossas desavenças, os nossos conflitos, como o Evangelho nos pede, à luz de Cristo que nos chama a amar. Repare que em uma parte da leitura ele vai dizer: seria bom, seria aprovável que no meio dos cristãos se pudesse aguentar ou se pudesse suportar algumas injustiças. E o paraíso faz isso porque sabe que a comunidade cristã é convidada a traduzir e a refletir em si Cristo. E ninguém mais do que ele aguentou e suportou tantas injustiças. Mas aí o padre também, assim como São Paulo, é realista. E nós sabemos que no nosso meio, e permita-me dizer que nosso meio eclesial enquanto igreja, sempre surge desavenças, sempre surge conflitos. Conflitos esses que tenho certeza que, assim como eu já ouvi, vocês também já ouviram, afastam muitas pessoas, porque olham para nós e dizem
difícil não encontrar ou não enxergar em nós a autenticidade do cristianismo, a unidade pedida pelo próprio Cristo, o amor que Ele nos pregou. E assim nós acabamos, ao invés de levar as pessoas a Cristo, nos tornamos um contra-testemunho a este mundo que não conhece, a este mundo que ainda não serve. Nós somos convidados, na noite de hoje, por São Paulo, a formarmos em nós a verdadeira comunidade cristã, formada no amor daquele que nos chamou, daquele que nos reuniu, e como o Padre bem disse no início desta celebração, daquele que nos ama, acima até mesmo dos nossos pecados. Repare que São Paulo, ele acaba elencando alguns pecados daquela comunidade, mas ele termina dizendo: a comunidade cristã foi lavada no sangue de Cristo, e é porque foi lavada neste sangue que ela torna possível o amor entre seus membros. E é porque Ele primeiro nos amou que nós temos a capacidade de amar. Se não o fazemos, muitas vezes é porque não queremos ou não nos esforçamos o bastante para tal. Mas hoje eu fui convidado para falar um pouco a vocês sobre o Evangelho. E dentro do Evangelho foi tirado esse trecho que nos diz: Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Nós sabemos, e isso faz parte da nossa catequese, que Jesus é o Filho de Deus. É o Verbo de Deus encarnado, e que é Ele mesmo o próprio Deus. Então a primeira pergunta que pode surgir nos nossos corações é se Ele, sendo Deus, necessitava ter esta vida de oração. Jesus, sendo Filho, queria e necessitava a relação dele com o Pai, porque Ele veio até nós, Ele se encarnou não para colocar ou para trazer ao nosso meio um projeto próprio. Ele estava enviado do Pai para falar e estabelecer somente aquilo que é a vontade do Pai. E é por isso que ele sente a necessidade, se assim podemos dizer, de estar intimamente ligado com o Pai, para que esse projeto, em momento algum, se desvie daquilo que o Pai pensou. Jesus reza, ele vive em oração. E uma primeira coisa que eu queria que nós percebêssemos era que ele tinha a atividade dele. Muitas pessoas, uma multidão procurava, e ele vivia a pregar. Então, se o Evangelho nos traz um momento de oração de Cristo, o traz em um dos poucos momentos em que ele pode estar só. E aí veja a dinâmica humana. Nós cristãos, nas nossas atividades, no nosso cotidiano, no cansaço do trabalho diário, desejamos chegar no fim do dia e descansarmos, e deitarmos no nosso travesseiro e ali dar um merecido repouso ao nosso corpo. Também Jesus possuía essa necessidade, mas ele possuía uma necessidade maior, a necessidade da intimidade com o Pai. Muitas vezes, e olha que eu vou repetir, muitas vezes nós colocamos como desculpa as atividades que nós fazemos no dia a dia para não estarmos, assim como Cristo, nesta intimidade e nesta oração com o Pai. Só que aí, vejam o perigo que nós corremos. Se você tem o costume ou o hábito de ler a Sagrada Escritura e o Evangelho, vocês podem já ter percebido que todas as vezes em que Jesus precisou tomar uma decisão importante, ele primeiro subiu a montanha e foi rezar.